te adoro, eu te exalto. Meu Deus, a minha alma te louva, o meu ser te enaltece. Eu te glorifico pela tua grandeza, pela tua soberania, pela tua majestade, pela vida da tua igreja nesta cidade. Obrigado, meu Deus, pela obra missionária que está sendo levada a sério, o ID do Senhor nesta cidade. Obrigado pelos teus filhos que o Senhor tem despertado, meu Deus, para levar à frente a tão grande comissão da pregação do Evangelho. Deus, eu te louvo em nome de Jesus. Eu te louvo pela vida do pastor Agenor Anacleto, homem que dentre poucos na terra teve este privilégio de nesta cidade, em 2 anos e meio, batizar 51 pessoas em águas batismais. Batismo também comprovado como tivemos hoje à tarde, uma cerimônia gloriosa onde sentimos a tua presença. Eu peço ao Senhor que venha possuir este santuário, entrar nesta casa com veemência, e todos os que aqui estão, meu Deus, que sintam o repousar e o descer da sua glória sobre as nossas vidas. Aonde houver um coração aberto, aonde houver uma mão levantada, desce sobre ele a glória da tua presença, em nome de Jesus. Esta noite, meu Deus, eu peço que seja memorável. Fala aos nossos corações aquilo que o Senhor quer falar. Edifica as nossas vidas, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem assentar, obrigado. Queridos, vocês sabem o que é um baticostal? Baticostal é a mistura do batista com o pentecostal. Pode ser que eu esteja enganado. Eu acho que hoje à noite vocês não vão ver ou ouvir aquela metralhadora que vocês estão acostumados. Deus sabe, quem conviveu comigo hoje sabe também que estou muito enfermo da garganta. Mas eu sei que não é a voz rouca do pregador, o seu jeito de falar, que traz o mover do Espírito e o agir de Deus. Eu sei que Jesus está aqui e que as nossas vidas serão visitadas pela presença e a glória do Deus Todo-Poderoso. Quantos concordam comigo? Aleluia! Glória ao nome de Jesus. Queridos, deixe-me entrar na palavra de Deus neste assunto tão glorioso. É um assunto de urgência para a atualidade. Um assunto de importância vital para o bom crescimento da igreja, com perfeição e com salubridade, ou seja, com saúde nos dias odiernos que estamos vivendo. Queridos, este assunto, deixo-lhes dizer, e quero intitular, depois você vai entender o porquê o Senhor me coloca no coração para abordar este assunto nesta noite. É um assunto que é de máxima urgência para a igreja na atualidade. É um assunto que não é recente, é um assunto que é muito antigo, e até quero pedir que, se você puder levantar a mão direita ao céu e fazer o melhor de você comigo, diga comigo, por favor: dominados pelo Espírito. Uma vez mais, diga: dominados pelo Espírito. E diga: ou inflamados pelo inferno. Meu Deus, que frase dura. Diga uma vez mais: dominados pelo Espírito ou inflamados pelo inferno. É sobre isto que quero falar-lhes nesta noite, dentro de um prisma na Escritura Sagrada, por um dos apóstolos muito chegados do Senhor Jesus Cristo, irmão do Senhor. Para quem não sabe, teologicamente, Tiago era conhecido como o apóstolo dos joelhos de camelos, de tão calejados e grossos que eram seus joelhos, de orarem e passar tempos em comunhão com o doce e meigo Espírito. E neste capítulo 3 ele aborda um assunto que perturba muito a igreja de Jesus Cristo na atualidade, apesar que não era um assunto tão recente. Na época de Tiago já existia. Deixe-lhes dizer, provavelmente, segundo a teologia bíblica, o livro mais antigo escrito, o livro mais antigo da Bíblia Sagrada é o livro de Jó. E quem conhece o livro de Jó sabe do que estou dizendo. O problema da língua já era abordado no livro de Jó, capítulo 5, versículo de número 21. Jó compara a língua como se fosse uma açoite. O que é isto? Está falando da língua como um instrumento de tortura, com capacidade para bater, para ferir, para machucar. Se você analisar mais para frente, no livro dos Salmos, o Salmo de número 45, o versículo
1, disse o salmista Davi: o meu coração ferve com palavras boas, e a minha língua é como pena na mão de um escrivão muito ligeiro. Ou seja, Davi está comparando em Salmo 45, 1, a língua ele compara como se fosse uma pena na mão de um hábil escrivão. O que era a pena? É a caneta esferográfica da época de Davi. A caneta esferográfica na era bíblica. Molhava-se a ponta da pena em tinta e fazia deslizar-se sobre o papiro ou sobre o pergaminho, e assim registrava os textos e contextos. A Bíblia compara a língua como se fosse uma pena, ou seja, uma caneta, falando da capacidade de registrar os fatos, de contar histórias e de marcar em profundidade. Se você não sabe, a minha língua e a sua língua, ela também tem capacidade de registrar e está escrevendo muitas histórias. Eu não sei de que forma você tem escrito este livro, eu não sei de que forma você tem se feito expressar, mas o correto é que nós devemos ser usados por Deus como instrumentos de bênção. No Salmo de número 64, o versículo de número 3, Davi compara a língua como se fosse uma espada. O que é uma espada? A espada fala-se de um instrumento de guerra a curta distância, ou seja, era a principal arma do mundo antigo. Com a espada se feria, batalhava, machucava-se e matava. Com a língua também nós discutimos, nós batemos, nós ferimos, nós matamos e nós machucamos. A Bíblia compara a língua como se fosse uma espada. No livro do profeta Jeremias, no capítulo de número 9, no versículo de número 8, a Bíblia compara a língua como se fosse uma flecha. O que é uma flecha? Ao contrário da espada, a flecha ela é um instrumento de guerra a longa distância. A longa distância. No mundo antigo usava-se muito colocar a flecha em um arco, fazia uma tocha na ponta desta flecha, e então na distância de 70 metros, enquanto todo o arraial inimigo estava dormindo, os inimigos cercavam o arraial, e então colocava fogo na ponta de uma flecha, e com um arco atirava a mais de 70 metros de distância, e os soldados acordavam apavorados, porque dardos inflamados estavam incendiando o seu arraial. A Bíblia compara a língua como se fosse um instrumento de guerra a longa distância. Mesmo estando longe, nós ferimos, nós maltratamos, nós machucamos, nós ferimos em profundidade e até chegamos a matar. Nos dias atuais é muito conhecido pelo meio do telefone, do celular, do fixo, pela internet, e então nós espalhamos venenos. Queridos, se observarmos na palavra de Deus, no texto agora lido, escrito pelo irmão do Senhor, Tiago, ele fala sobre este assunto, e ele diz que toda a natureza e bestas, feras e animais selvagens estão sendo e foram sido domados pela natureza humana, mas ele disse: nenhum homem é capaz de domar a língua. É um mal que não pode se refrear e está cheia de veneno mortal. Diga comigo: cheia de veneno mortal. Diga comigo: peçonha mortífera. É disto que o apóstolo estava escrevendo. No versículo 6, ele disse que a língua é inflamada pelo inferno. Que frase dura, mas repita por favor, para ficar gravado. Diga: inflamada pelo inferno. Queridos, olhando isto aqui, nos preocupa muito. Será, pastora Genora Anacleto, que toda língua é inflamada pelo inferno? Será que toda língua é carregada de veneno mortal? Sim ou não? Sim ou não? Parece que existem dúvidas. É bem verdade que não. Mas o correto é que o texto se encerra dizendo, e eu vou fazer a pergunta para vocês: pode a figueira produzir azeitonas? Sim ou não? E pode a oliveira produzir figos? Pode uma fonte de água salgada jorrar água doce? Pode uma fonte de água doce manar água salgada?